Oi, meu nome é Letícia e essa é a minha ATP da disciplina de Laboratório de Comportamento Organizacional. O case escolhido para o meu treinamento foi a liderança e terá como público-alvo os gestores e os líderes. Antes de iniciar o treinamento, acho importante ter uma definição sobre o que é a liderança, que é o processo de influenciar e encorajar os outros a trabalhar ativamente em direção a um determinado objetivo. Ele é um fator importante que ajuda uma pessoa ou um grupo de pessoas a definir metas e motivá-las e ajudá-las a atingir essas metas. A liderança é um fator importante nas organizações porque a falta dela pode causar alguns problemas, como o aumento de rotatividade, a baixa produtividade, descrença na empresa, falta de compromisso com os resultados, falta de motivação e estresse nos funcionários. Para iniciar, vamos entender o que é o comportamento organizacional, que ele é um estudo sistemático e a aplicação de informações sobre como as pessoas agem dentro de uma organização, individualmente ou em grupos, e tenta determinar a maneira pela qual as pessoas podem agir de forma mais eficaz. E a partir disso, podemos entrar nos objetivos organizacionais, que é o que a empresa deseja alcançar no futuro, podendo ser objetivos de curto, médio e longo prazo. O comportamento organizacional possui 4 metas, sendo elas descrever a forma como os indivíduos se comportam no dia a dia de trabalho, compreender por que os indivíduos se comportam de tal maneira, prever o comportamento dos indivíduos e controlar as atividades dos indivíduos no trabalho, a fim de obter resultados de desempenho através de ações. Nesse treinamento, iremos abordar 3 temas, sendo eles a motivação, os tipos de liderança e a comunicação. Sobre motivação, primeiramente vamos falar sobre as forças motivacionais, que são os impulsos. Eles são os responsáveis pelo comportamento, pois geram emoções que nos deixam atentos para atuar no local em que estamos. E é válido destacar que as emoções têm um papel muito importante na motivação. Uma das principais teorias da motivação é a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Ela se baseia na ideia de que cada indivíduo fará o seu melhor para satisfazer as necessidades pessoais e profissionais. É um esquema que apresenta uma divisão hierárquica, na qual as necessidades de nível inferior devem ser satisfeitas antes que as necessidades de nível superior. De acordo com essa teoria, cada indivíduo deve atualizar as necessidades de maneira gradual para se realizar plenamente. As necessidades fisiológicas são as necessidades básicas do ser humano como ser biológico. Essas necessidades no trabalho são horários flexíveis, conforto físico, intervalo de trabalho. Já fora do trabalho seria respirar, comer, descansar. As necessidades de segurança, o nome já se define, e essas necessidades no trabalho são estabilidade no emprego, boa remuneração, condições seguras no trabalho. E fora do trabalho seria nos sentirmos sem perigo, ter tudo em ordem. As necessidades sociais as necessidades de ter contato com as pessoas. Essas necessidades no trabalho são conquistar as amizades, manter boas relações, ter superiores gentis. Já fora do trabalho, seria nos sentirmos parte de um grupo, receber carinho e afeto de família e amigos. As necessidades de estima é as necessidades de ser respeitado pelos outros. Essas necessidades no trabalho são responsabilidade pelos resultados, reconhecimento e promoções ao longo da carreira. E fora do trabalho seria nos sentir digno, ter poder e autoestima. As necessidades de autorrealização é a necessidade de realização pessoal. No trabalho, essas necessidades são autonomia, ter influências nas decisões. E fora do trabalho seria aproveitar todo o potencial próprio, a independência e entre outros. Sobre os tipos de liderança, existem 3 principais, sendo elas a liderança autocrática, que é considerada negativa, pois ela se baseia em punições e ameaças, mas também pode ser positiva, se os funcionários forem recompensados. Outro lado positivo da liderança autocrática é que ela dá muita autonomia para o líder. Mas, se ela for muito extrema, os funcionários tendem a reprovar, pois ela cria muita frustração e medo. A liderança consultiva, ela costuma abordar os funcionários e pedir alguns conselhos antes de tomar decisões. Mas os líderes vão escolher se eles vão levar em consideração ou se vão ignorar esses conselhos. Se os conselhos forem levados em consideração, pode criar um impacto positivo, mas se eles forem ignorados, os funcionários tendem a ficar bem chateados. Já na liderança participativa, os líderes não têm a autoridade centralizada,
pois eles geralmente vão utilizar as participações e contribuições de seus funcionários. Como um líder deve se comunicar com sua equipe? Um bom líder deve conseguir se comunicar com clareza, estimular a produção e promover um bom relacionamento entre sua equipe. Ele deve saber escutar. O líder deve ter em mente que sua equipe também quer falar. Ele deve escutar e redirecionar eles caso necessário. Ele também deve ser transparente. O líder deve ser sincero com sua equipe e passar todo tipo de informação que seja relevante. Ele deve ter um discurso motivador e, para isso, é necessário conhecer o seu time para direcionar o discurso para a direção certa. Deve encorajar a equipe. Responsabilidade do líder motivar sua equipe e, sendo assim, ele deve encorajar a sua equipe. Assim terão um desempenho melhor. Ele deve dar retornos construtivos. Ao dar um feedback negativo, por exemplo, ele deve dar uma direção para que a equipe possa aprender com os erros. É importante não deixar os funcionários desmotivados. E ele deve aceitar os feedbacks. Os líderes devem estar abertos a feedback de sua equipe. E eles também devem explicar o porquê. Ao solicitar alguma tarefa para a sua equipe, é interessante explicar o motivo deles precisarem fazer essa atividade. Como aplicar esses conceitos na prática? A partir dos temas abordados nesse treinamento, o líder deve olhar para si mesmo e se perguntar: qual o meu tipo de liderança? E fazer uma leitura se sua liderança está desmotivando as pessoas e prejudicando a organização. Se a resposta para isso for sim, ele deve rever vários aspectos e encontrar a raiz do problema. Ele deve começar a se aprofundar nos temas de comportamento organizacional. Existem várias ferramentas no comportamento organizacional que podem auxiliar os líderes a entender os seus subordinados e, através disso, dar um caminho para uma boa liderança. Após isso, a partir da teoria de Maslow, tentar identificar em qual nível de necessidade cada subordinado se encontra, para poder motivá-los da maneira certa. E, após tudo isso, manter uma boa relação e comunicação com sua equipe. É papel do líder manter a sua equipe unida e motivada em prol de um objetivo em comum. Melhorias que uma boa liderança proporciona. Como dito, o principal papel de um bom líder é manter a sua equipe motivada, e através disso são inúmeras melhorias que uma organização pode adquirir, como aumento de produtividade e qualidade, redução de estresse nos funcionários, diminuição de rotatividade, funcionários fiéis e a melhoria do clima organizacional.